Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a paz seja convosco em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos nessa tarde falar sobre um assunto, eu falo nessa tarde porque poderá ser que vocês vejam esse vídeo nessa tarde ou pela manhã, enfim. Mas o que nos traz aqui novamente é falarmos sobre um assunto que está virando um certo vírus na internet. As coisas que estão acontecendo é para nos manter alerta, é para nos abrir os olhos. Meus irmãos, Jesus, ele nos disse, e nós precisamos tomar o conselho de Deus para as nossas vidas. É tempo de nos levantarmos para examinar de fato as Escrituras. Esse examinar que eu estou falando não é simplesmente você pegar as Escrituras uma vez e esquecer que as Escrituras existem, ou usar apenas o livro, essa coleção de livros que eu estou mostrando aqui para os irmãos, e apenas fazer com que ele seja apenas mais um objeto a enfeitar a estante da sua casa, ou a cabeceira da sua cama, ou o rack, enfim, aonde você achar conveniente. As Escrituras é para ser examinada. Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Uma das coisas que Jesus gostava de fazer era mostrar para os discípulos de antemão as coisas que iriam acontecer. Jesus ensinava, Jesus mostrava, e algumas vezes Jesus era interrogado pelos discípulos a respeito dos acontecimentos finais, a respeito da sua vinda, a respeito de quando sucederia as coisas que Jesus estava falando. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos esclarece que os últimos dias serão ou seriam dias difíceis na terra. O mundo passaria por grandes mudanças, surgiria na terra pessoas de todo tipo, anticristos, falsos profetas, falsos doutores, falsos pregadores, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos ministros do Evangelho. Nos dias dos apóstolos, eles já enfrentavam esta situação de falsos profetas, de homens que buscavam distorcer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, de homens que buscavam distorcer a doutrina ensinada pelos apóstolos que eles receberam de Cristo Jesus. E Jesus, de antemão, já avisava os discípulos, lá em Mateus capítulo 24, se você ler, no início você vai ver Jesus sendo interrogado por um dos seus discípulos, quando o discípulo aproxima-se de Jesus e diz, Mestre, quando sucederá estas coisas? Qual será o final da sua vinda? Qual será o final do mundo? E qual será o sinal que vai mostrar que o Senhor está para voltar? Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11 do mesmo capítulo 24, Jesus diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que me traz aqui a fazer esse vídeo, espero que seja, a minha intenção é fazer um vídeo curto, mas Deus sabe de todas as coisas. É falar a respeito de um fato que aconteceu na internet por esses dias, um atentado que Valdomiro Santiago sofreu. Este homem não morreu, foi apenas uma tentativa e, graças a Deus, ele escapou da morte. Mas o que isso tudo tem a ver? Até aí tudo bem. O que está chamando a atenção é o fato dele usar agora o episódio
para o engrandecimento do seu próprio nome. O que está acontecendo? Tem vídeo na internet mostrando alguém com a camisa dele manchada com seu sangue dentro do templo e dizendo para o povo que aqueles que tocarem na sua camisa manchada com o seu sangue receberão grandes milagres. Pode uma coisa dessa? Que dias são esses que nós estamos vivendo? É sinal dos últimos dias? É sinal de que a qualquer momento Jesus vem? A palavra de Deus nos mostra que isso é heresia. E isso é heresia. Como é que um homem, como eu que sou um homem, com as mesmas situações que eu tenho, com as mesmas condições, sujeito a pecar, sujeito a falhar, sujeito a cometer graves erros, eu vou sofrer um acidente, está repreendido no nome do Senhor Jesus, e agora eu vou usar a minha roupa manchada com o meu sangue e vou levar para os irmãos aqui no canal, dizer, olha, se vocês tocarem nessa camisa manchada com meu sangue, a sua vida vai mudar, a sua causa vai mudar, a sua história vai mudar, o milagre que você está buscando você vai receber. Meus irmãos, o que é isso? O que é isso? É tempo de nos levantar. É tempo de acordarmos do sono. É tempo de estarmos de pé e olhar para estas coisas, porque estas coisas são sinais claros de que Jesus está às portas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele fala o seguinte: viria dias trabalhosos, porque surgiria homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, homens orgulhosos, homens amantes de si mesmos, homens irreconciliáveis, mas principalmente homens amantes de si mesmos. Homens que engrandecerão o seu nome acima do nome de Cristo Jesus. Homens que estão se intitulando aberta e claramente como falso profeta. Só está faltando colocar na testa um outdoor ou um pisca-alerta e dizer falso profeta, porque as suas atitudes é clara. A palavra de Deus, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos ver que estas coisas já foram advertidas há muito tempo atrás que haveria de acontecer. Quem está examinando as Escrituras está atento a estas coisas, mas quem não está, acha que é apenas um acontecimento normal. Mas eu quero convidar os irmãos para que possamos ler alguns versículos na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro aos irmãos, no capítulo 2, e o versículo 1 a seguir. Na segunda carta do apóstolo Pedro, escrita aos cristãos da época, no capítulo 2, verso 1 a seguir, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Observemos, irmãos, que o Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, ele diz: e houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição,
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. No meio de vós, o Espírito Santo disse que haveria, que como houve entre o povo falsos profetas, no meio de vocês, no meio dos cristãos da época, haveria também falsos doutores. E no nosso meio não é diferente. E o que eu acho mais absurdo de tudo isso é ver pessoas, multidões seguindo essas situações. Observemos que a palavra diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O Evangelho de Jesus tem perdido força por causa dos escândalos, por causa dos homens e mulheres que têm se levantado na terra dizendo: eu sou Deus, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, e tem arrastado pessoas para um falso evangelho. Meus irmãos, Jesus, Ele não veio trazer, Ele não veio proporcionar uma vida de bem-estar nessa terra. Mesmo porque o reino de Jesus não é desse mundo. Ele não veio proporcionar às pessoas acúmulo de riqueza nessa terra. Mesmo porque Jesus, Ele veio preparar um povo para tirá-los da terra. E não para fazer com que eles viessem a criar raiz na terra. Jesus não veio acumular você de bens nessa terra. Porque Jesus conhece o teu coração. E sabe quão tendencioso é o coração humano a se apegar às coisas dessa vida. Quando eu falo o coração, eu me refiro a todos os seres de modo geral. A todos nós. Nossos corações são tendenciosos a pegar as coisas dessa vida. E muitos evangelhos têm surgido, tem sido anunciado um evangelho em que tem te levado a estar mais preso ao mundo do que livre dele. Evangelhos que têm sido pregados, que têm te induzido a se estabelecer na terra e não a se livrar do sistema corrupto deste mundo. Um homem agora aparece, sofre um acidente e agora a sua camisa manchada do seu sangue tem sido mais um motivo para o enriquecimento do seu patrimônio. Mais um motivo para arrancar dinheiro das pessoas que não examinam as Escrituras. Mais um motivo para tirar dinheiro de pessoas até de boa vontade, até pessoas até de bem. Mas, infelizmente, pelo fato de não conferir na palavra de Deus se essas coisas são verdadeiramente assim, acabam sendo vítimas de pessoas inescrupulosas, de pessoas gananciosas, que apenas veem as pessoas como um meio de aumentar ainda mais as suas riquezas. A palavra do Senhor nos adverte que como houve falsos profetas no meio dos discípulos no passado, dos cristãos no passado, também haveria falsos doutores no meio do povo. E estes homens introduziriam encobertamente heresias. Isto é uma heresia. Porque o único sangue, meus queridos irmãos, que tem poder para purificar o homem dos seus pecados é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Nenhum sangue tem poder para justificar o homem. Nenhum sangue tem condição de lavar o homem das suas iniquidades, além do sangue de Jesus. O sangue que foi derramado no madeiro, este sangue foi a causa da nossa redenção e é a causa da nossa redenção. Este sangue foi o preço pago pelo perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus que nos purificou. O sangue de Jesus que nos comprou, que nos lavou, que nos apresentou ao Pai limpo, justo, sem pecado. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Jesus tem poder para perdoar os teus pecados, para te purificar, para te lavar, para te justificar. Nenhum outro sangue tem poder para nos purificar. Eu peguei aqui algumas referências que eu gostaria de ler com os irmãos, para que os irmãos e os amigos que estiverem vendo esse vídeo, aqui no livro de Romanos, no capítulo 5 e o verso 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, somos por ele salvo da ira. Observemos que a palavra nos mostra a respeito do sangue de Jesus e não a respeito do sangue de homens sujeitos a falhas. Observemos aqui também no livro de Efésios, no capítulo 1 e o verso 7, que nos diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós observemos, irmãos, que o sangue de Jesus é o sangue de Jesus e não o sangue de homens. Aqui também na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 19, nos diz assim: no capítulo 1, versículo 18 e 19, nos diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós observamos que a nossa redenção, a nossa justificação, a purificação dos nossos pecados foi e é através do sangue de Jesus Cristo. Nenhum sangue tem poder para limpar o homem. Nenhum sangue tem poder para transformar o homem, a não ser o sangue derramado no madeiro por Cristo Jesus. O preço da nossa redenção era um preço de sangue. E Jesus, foi necessário que ele derramasse todo o seu sangue para que nós tivéssemos uma chance de perdão. Então, meus queridos amigos e irmãos, isso é heresia. Heresia de perdição. Heresias, mais uma heresia que este moço está trazendo e está conseguindo, infelizmente, enganar a muitas pessoas. Você que estará assistindo esse vídeo, confira na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2, foi o que a gente leu. Quero encerrar esta mensagem lendo novamente esta mensagem, para que você possa conferir nas Escrituras, para que você não seja mais uma vítima. E quem sabe, você pode pegar esta passagem e mostrar para outras pessoas. Mostrar que isso é uma heresia. Isso não tem base bíblica. O sangue de nenhum homem tem poder para operar milagre. Nenhum sangue humano tem poder para operar milagre a não ser o sangue de Jesus. Quero novamente ler com você para que você, talvez você não esteve atento mais uma vez, para que você também possa ajudar o outro. Segundo Pedro, capítulo 2 diz, segundo Pedro, capítulo 2, verso 1 a seguir diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. Então observe que a palavra diz: introduzirão encobertamente heresia de perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E o Evangelho de Jesus e o nome de Jesus tem sido blasfemado por causa destes homens, que se dizem homens de Deus, mas que estão introduzindo heresia de perdição para enganar as pessoas. Que Deus os abençoe,
que o Senhor lhe dê graça e que o Senhor abra a tua mente para você compreender as Escrituras e que o Senhor te leve a ter desejo para examinar as Escrituras, para que você não seja mais uma vítima, meus queridos. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.